sigla dos investimentos, vocabulário, glossário, o nome que você queira dar. As siglas no mercado financeiro existem para facilitar o nosso entendimento, mas se a gente não souber o que elas significam, não adianta de nada. Por isso que a gente vai conversar sobre isso hoje. Estaremos conversando sobre os índices IPCA, taxa Selic e CDI. Estaremos conversando sobre as aplicações financeiras CDB, LCI, LCA, LC. Também falaremos sobre a instituição do FGC e, por último, estarei conversando sobre a aplicação POI, o Certificado de Operações Estruturadas. Fica até o final do vídeo para a gente conversar sobre tudo isso. Fala investidor, futuro investidor, sou Marcelo Maciel, criador do canal do Batmoney, o homem morcego da tranquilidade financeira, aquele que fala de finanças, mas não chupa seu dinheiro. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, peço que você deixe o like aí no vídeo, se inscreve no canal, para que o YouTube entenda que esse assunto é relevante e possa chegar em mais e mais pessoas. Então pessoal, vamos começar pelos índices. O primeiro que a gente vai estar conversando é o IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, mais conhecido como inflação. Simplesmente isso. O que é a inflação? É o aumento dos preços de bens e produtos aqui no Brasil. Existem diversos índices inflacionários por aí, pessoal, mas o IPCA é o mais utilizado. Ele é o índice oficial da inflação brasileira. Agora, segundo índice que a gente vai estar conversando é a taxa Selic. Mas antes da gente falar da taxa Selic, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a sigla Selic, que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Para eu explicar o que significa esse sistema, a gente tem que dar um passo atrás e conversar um pouquinho sobre renda fixa. Pessoal, o que seria renda fixa? É simplesmente você emprestar dinheiro para alguém e receber juros em troca. E esse alguém, ele pode ser a União, o Tesouro Nacional, tá ok? O governo mesmo, o governo federal. Existe uma plataforma chamada Tesouro Direto, onde você vai nessa plataforma e você compra um título público federal. Você fazendo isso, você está emprestando dinheiro ao governo, tá ok, pessoal? E o Selic, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é o local onde esses títulos ficaram guardados, tá ok? E aí o que acontece? Quando você empresta dinheiro ao governo federal, o governo federal ele tem que te pagar uns juros por esse empréstimo. E esses juros é justamente a taxa Selic. E a taxa Selic, ela vai ser a balizadora de todas as aplicações financeiras do Brasil. Ela é justamente a taxa básica de juros da economia, ok? É um dos instrumentos que o Banco Central tem para controlar a inflação, o IPCA, que nós acabamos de ver. O outro índice agora que a gente vai conversar é o CDI, Certificado de Depósito Interbancário. É um empréstimo que um banco faz com o outro. Então, por exemplo, os bancos, pessoal, eles não podem ficar no vermelho no final do dia. Então vamos pegar o exemplo do Bradesco. Vamos supor que num determinado dia ele teve mais saque de dinheiro do que depósito. Isso quer dizer que o Bradesco estaria fechando no vermelho, mas não pode. Então ele vai lá no Itaú e fala: Itaú, me empresta dinheiro para eu poder cobrir o meu saldo? O Itaú vai e empresta. E claro, se ele está emprestando dinheiro ao Bradesco, o Itaú tem que cobrar juros do Bradesco. E esses juros é justamente o CDI. Vai ser a taxa de juros que um banco vai cobrar do outro. E na prática, pessoal, o CDI ele vai ser o mesmo valor da taxa Selic. Por quê? Porque senão o Itaú ele se recusaria a emprestar ao Bradesco e ele emprestaria para o governo, para ter a remuneração da taxa Selic, caso a taxa Selic fosse maior que o CDI. É por isso que na prática eles são o mesmo valor. Agora vamos entrar nas siglas das aplicações financeiras de renda fixa. A primeira delas que iremos conversar é o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Isso é uma aplicação de renda fixa comum, é como se fosse a poupança. Você simplesmente vai emprestar dinheiro ao banco e esperar receber juros em troca. Então, é a mesma coisa, é como se fosse uma poupança mesmo de fato. Você vai fazer um depósito no banco e o banco vai te remunerar uma porcentagem do CDI. A gente conversa um pouquinho sobre isso um pouco mais lá na frente, tá ok? A segunda aplicação financeira que a gente vai conversar é o LCI, Letra de Crédito Imobiliária. O que significa isso? É uma aplicação de renda fixa. Então, você vai emprestar dinheiro ao banco e esperar receber juros em troca. Porém, o banco só vai pegar esse dinheiro e ele só vai poder emprestar para empresas do ramo imobiliário, tá? Então, é um título que é lastreado em empreendimentos imobiliários. Ele também vai pagar uma porcentagem do CDI, e daqui a pouco eu explico o que isso significa.
Continuando, uma bem parecida é a LCA, que é a letra do crédito do agronegócio. É a mesma coisa. Você, pessoa física, vai emprestar dinheiro ao banco e vai esperar receber juros em troca. Porém, o banco só vai poder pegar esse dinheiro e emprestar para empresas do ramo do agronegócio. E por último, eu quero conversar sobre a LC. É uma aplicação de renda fixa também, só que aqui você não vai estar emprestando ao banco, você vai estar emprestando a uma financeira. De uma forma geral, elas são mais arriscadas, porque as financeiras não têm as grandes estruturas dos bancos, não fazem análise de crédito tão rígida quanto os bancos. Então, a LC ela é sempre mais arriscada, tá ok? Ela significa letra de câmbio, mas é muito parecido com as outras letras, porém você está emprestando para uma instituição financeira e não um banco propriamente dito, tá ok? O que essas aplicações elas têm em comum? Todas elas são remuneradas com a porcentagem do CDI. Então, por exemplo, você vai lá no seu banco, você olha lá que o CDB do seu banco está pagando 90% do CDI. O que isso significa? Significa que o CDI, se ele for 10%, você vai receber 9% na sua aplicação financeira no CDI. Se você for no LCI e o LCI está pagando 120% do CDI, quer dizer que se o CDI for 10%, você vai estar recebendo 12% em cima daquela aplicação financeira que você está fazendo no CDI, tá ok? O CDI, ele também, assim como a taxa Selic, ele é um balizador para a remuneração das aplicações de renda fixa. Agora, a gente vai conversar sobre uma outra sigla, que não é nem um índice e não é nem uma aplicação de renda fixa. É simplesmente uma entidade, uma instituição, uma empresa, tá? Que é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. E aqui eu vou pegar a própria definição que está lá no site do FGC para a gente conversar um pouquinho sobre ela. FGC é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que administra o mecanismo de proteção aos depositantes e investidores no âmbito do sistema financeiro nacional. Então, pessoal, o FGC é uma empresa que ela existe para poder dar saúde ao sistema financeiro nacional se acontecer alguma crise sistêmica, se acontecer algum problema, tá ok? A corrida bancária mesmo. Imagine que um banco faliu. Se um banco faliu, todo o dinheiro que está ali naquele banco sumiu, os credores daquele banco, que são as pessoas físicas que fizeram a aplicação financeira naquele banco, vão ter perdido o dinheiro. Só que o FGC está ali para poder dar uma saúde para aquele banco, para que aquele banco não dê calote em todos aqueles investidores, aquelas pessoas que emprestaram dinheiro ao banco. O FGC ele é um fundo, tá? Ele tem um dinheiro guardado e ele vai poder ajudar esse banco a devolver o dinheiro para os investidores. E aí tem um limite. Essa proteção ela tem um limite de até R$250 mil por instituição ou 1 milhão no total. O que isso quer dizer? Se você tiver 300 mil em um banco e esse banco falir, você só tem direito a receber do FGC 250 mil. Porém, se você tiver 250 mil espalhado em 4 bancos, você tem direito a receber esse 1 milhão. Agora, se você tiver 1 milhão e 100, esses 100 mil você não tem direito a receber. O limite é 1 milhão no total e por instituição 250 mil. E quais são as aplicações financeiras que estão protegidas pela FGC? Todas que a gente comentou aqui, com exceção do Tesouro Direto lá no início, tem a cobertura do FGC. Então, das que a gente citou, o CDB tem, o LCI, LCA e a letra de câmbio também tem proteção do FGC. Para a gente finalizar, pessoal, eu deixei por último o COI, Certificado de Operação Estruturada. Por que eu não tratei ele junto com as aplicações de renda fixa? Porque ele é uma mistura, é uma salada mista aí de renda fixa com renda variável, pelo menos essa é a definição que o pessoal deu. Mas para mim ele não é um nem outro. O COI, pessoal, o que é? Você simplesmente dá dinheiro a uma corretora, a um banco emissor que emitiu aquele COI, tá? E o que esse banco vai fazer? Ele vai pegar parte desse dinheiro e vai colocar no Tesouro Direto, tá ok? E parte desse dinheiro ele vai ficar brincando lá com ações, tá? E aí ele coloca lá algumas regras que se por um acaso aquelas ações que ele investir, se ela subir, você ganha uma porcentagem, se ela cair, você não ganha nada. Então, assim, é mais um produto que foi criado para poder enganar o Robin, para pegar seu dinheiro, e ele coloca algumas armadilhas bem perigosas que o Robin ele não enxerga, se ele não saber exatamente como é que funciona. Eu não estou aqui para explicar exatamente as nuances do COI, tá ok? Mas se você clicar nesse link aqui, você vai ver exatamente como que o COI funciona.
Mas agora você já sabe que o COI significa Certificado de Operação Estruturada e você deve ficar longe, porque eles fazem uma mistura de renda variável com renda fixa, mas na verdade ele não é um nem outro. Na renda fixa, ele simplesmente está colocando um intermediário, que seria o banco emissor, e ele vai te cobrar taxa por isso. Na renda variável, ele vai estar fazendo uma loteria, uma aposta. Por isso que eu não gosto nem um pouco dessa questão do COI. Então, pessoal, essa era a mensagem de hoje. Se você gostou, eu peço para você dar uma olhadinha no meu e-book gratuito que está na descrição desse livro, 5 erros do investidor iniciante, para você dar uma olhadinha, para se blindar de possíveis erros que você iniciante pode estar cometendo logo no início da sua jornada para a tranquilidade financeira. E eu te vejo no próximo vídeo.